Saúde a mais da igreja com a paz do Senhor. Também aos nossos amigos e irmãos que nos acompanham através do canal 14.1. Eu convido a todos que se coloquem de pé. Vamos estar fazendo mais uma oração e darmos continuidade ao nosso culto. Desde já quero agradecer a Deus e a cada um de vocês que em seus lares nos abre a oportunidade de estar levando a palavra do Senhor para cada casa. Então, que o Senhor venha falar fortemente aos nossos corações essa noite. Senhor Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos essa rica oportunidade que o Senhor nos concede aqui estarmos para falar da Tua palavra. Abençoe a cada um dos seus filhos que aqui já chegaram, aqueles que ainda estão por vir, que o Senhor traga em paz e segurança, e aqueles que nos estão assistindo em seus lares, que o Senhor venha falar a cada um segundo a sua vontade, segundo o seu querer, pois só o Senhor sabe e conhece as condições e as necessidades de cada um dos seus filhos. Paz, que o Senhor, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações através dos louvores que serão entoados, através da sua palavra que logo mais será ministrada, e que nós venhamos estar atentos a tudo que tem para nós essa noite. É assim que eu te peço e desde já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, vamos estar adorando com o louvor da nossa harpa cristã. Quero convidar aqui a nossa irmã Adna, que estará entoando este louvor. Nesta noite, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Estaremos louvando ao Senhor nesta noite com o hino de número 193. E aos amigos que nos acompanham pela TV, que esse louvor possa falar profundamente ao vosso coração. Aleluia. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus males salva e te abençoa nos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te
Aleluias. Se você está temeroso essa noite, tenha calma. O Senhor está ouvindo as suas súplicas, amém? Vamos colocar de pé. Quero convidar aqui o diácono Gilson para estar fazendo a leitura da palavra do culto essa noite, seguida de uma oração. Você no seu lar que tem o seu pedido de oração, pode estar fazendo através do WhatsApp que está aparecendo em seu televisor. E nós estaremos orando e intercedendo pela sua causa, amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém? Todos que nos acompanham, né, pelo 14.1. Convido a todos que, junto comigo, abra sua Bíblia no Salmo de número 103. Vamos estar lendo o versículo 13 e o 14. Todos que encontraram podem dizer amém? Amém. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Amém? Amém. Quem necessita de oração? Eu na casa. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez agradecido, Senhor Jesus, por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Pai querido, nesse momento, fizemos menção na Sua palavra, Pai, que possa alcançar, Senhor Jesus, aonde essas ondas sonoras estão chegando nesse momento, Pai, que possa encontrar morada, coração quebrantado, Senhor Jesus, um terreno fértil que possa dar fruto para a alegria do Teu santo nome. Pai querido, isso nós pedimos, ó Pai, que continue junto conosco, falando grandemente aos nossos corações, porque precisamos e necessitamos da Tua presença, e somos carentes do Senhor. Pai querido, é o que nós pedimos e assim agradecemos no nome do Seu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, essa noite nós temos aqui a participação dos jovens, estamos aqui com uma pequena parte deles, mas o Senhor estará se fazendo presente através dos louvores desses jovens, amém? Vamos ouvi-los.
Aleluias. E esse Deus ainda, essa noite, pode habitar em seu coração. Basta que você abra, dê lugar para Ele, e Ele pode entrar com as provisões, com as suas necessidades. Amém? Irmãos, eu os convido, a você que está no celular, aos irmãos aqui da igreja, que abra a vossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Nós estaremos falando a respeito de dízimos e ofertas. E enquanto nós estivermos ofertando, a nossa irmã Adina estará adorando ao Senhor. Você que está no seu lar e tem o desejo de cooperar com a obra do Senhor, estão passando os números das contas da igreja. Também podemos fazer a contribuição através do Pix. A chave do Pix é o CNPJ da igreja. E aos irmãos que estão aqui, nós temos nossas salas posicionadas junto às portas, junto com o álcool em gel, para que você contribua e faça a sua higienização. A palavra do Senhor diz assim: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para que toda beneficência a qual faz, que por nós se deem graças a Deus. Amém? Uma palavra bem esclarecedora. Você contribui e é o Senhor quem retribui a sua fidelidade e a sua gratidão. Nós não fazemos a base de troca, estamos apenas devolvendo aquilo que o Senhor tem nos abençoado. E se você tem um desejo, mas não tem, faça um propósito com o Senhor. O Senhor vai abrir as portas e você vai poder estar contribuindo, e o Senhor estará abençoando o seu lar, a sua casa. Amém? Nesse momento eu convido você que pode, coloque-se de pé, vamos estar orando em favor dos irmãos, aqueles que estarão ofertando e aqueles que têm o desejo, para que o Senhor venha abrir as portas para todos. Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos. Sentimos, Senhor, que o Senhor já se faz presente durante essa reunião. Então te pedimos que o Senhor venha continuar abençoando a cada um dos seus filhos que estará ofertando e dizimando na tua casa. Também te pedimos em favor de cada um dos seus filhos que não tem, mas tem o desejo de estar contribuindo com a tua obra. Que o Senhor venha abrir as portas para juntos estarmos adorando ao Senhor debaixo da sua vontade. É assim que te pedimos e desde já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Nossa irmã Adina estará adorando ao Senhor. Neste momento, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui, irmãos, contribuindo para a obra do Senhor, louvando e engrandecendo o nome santo de Jesus. Estarei louvando o Senhor com este hino. Quero dizer para os irmãos que estão aqui presentes, para os amigos que nos ouvem, que se você acha que a sua história já está no fim, que seu caminho não tem saída, eu quero dizer que Jesus é a tua saída. Amém? Medite na letra deste louvor. Amém. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída para você, uma voz tão mansa, doce e suave diz assim: meu filho, eu sou tua saída. Quando o inimigo diz: eu
Aleluia. Continue confiando e buscando ao Senhor. Amém? Irmãos, eu convido a todos que se coloquem de pé. Vamos convidar o nosso pastor presidente, pastor Benjamin Tiburtino, ele estará fazendo a ministração da palavra no culto essa noite. Meus irmãos, eu vou saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Nós louvamos a Deus, irmão, pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada telespectador do canal 14.1, bem como aqueles irmãos que estão nas redes sociais da igreja, que possamos desfrutar o melhor que Deus tem para cada um de nós, pois estamos em um culto onde nós temos sempre a oportunidade de adentrar nos lares daqueles que carinhosamente sintoniza o canal 14.1, bem como as redes sociais da igreja, e nós convidamos que permaneça até o fim, até no final dessa palavra, desse culto, e temos certeza que Deus, da parte dele, ele tem uma palavra muito especial para os nossos corações. Quem crê assim pode dizer amém? Então abramos as nossas Bíblias, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, e os versículos 11 a 14. Eu vou repetir mais uma vez para que os irmãos possam bem tranquilamente estar manuseando as vossas Bíblias. Na epístola do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, lemos a palavra de Deus a partir do versículo 11 até o 14. Assim nos diz a palavra de Deus: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para que nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Amém. Podeis sentar, meus irmãos, que estamos aqui na igreja, no seu lar também. Permaneça com a sua Bíblia aberta, o seu coração também aberto, os seus ouvidos atentos para ouvir o que Deus tem a falar conosco nessa noite. E eu digo sempre que aqueles que aproximam de Deus, sempre de Deus ele recebe algo para a sua vida. Aqueles que aproximam do Senhor sempre serão abençoados. Hoje também, nesse culto, não é diferente. O Senhor Jesus, se faz presente nesta reunião, mesmo que seja à distância, mas o Senhor se faz presente. E nós temos a certeza de que o Espírito Santo de Deus está sobre nós nessa noite. Podemos dizer amém? Assim nos diz a palavra de Deus, meus irmãos, porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Quando fala homem, não é o sexo masculino, mas sim homens e mulheres, ou seja, o ser humano. E nós vimos que o plano de Deus para com a humanidade é que todo o homem, todo ser humano seja salvo ou fosse salvo. Mas enquanto a igreja de Jesus está aqui na terra, enquanto nós
aqui estamos aguardando a volta de Cristo Jesus, que Ele vem buscar aqueles que são seus. Nós temos ainda uma esperança viva de que essa manifestação do Espírito Santo em nossa vida, em que nós possamos receber a salvação de Deus pela graça. Então nós estamos vendo, assim como o pecado entrou no mundo, e quando nós vamos para o primeiro livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vimos que ali é a palavra de Deus que nos fala, e nós precisamos ver, citar e também mostrar para os irmãos, para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, que nós precisamos, na verdade, conhecer o porquê que o Evangelho de Jesus, ele tem de ser pregado a todos. No capítulo 3 do livro de Gênesis, nos fala sobre a tentação de Eva e a queda do homem. E nós conhecemos muito bem esta passagem bíblica, que Deus fez o homem, fez a mulher, fez primeiramente o homem, e o homem só, ele achou que não era bom estar só o homem, fez a sua companhia, fez para si uma adjutora, uma mulher. Por quê? Todos os seres haviam seus pares, e Deus para o homem, Adão, ali ele constituiu a sua esposa Eva. É o primeiro casamento, Deus é quem fez. E ali, nós analisando o que nos fala no capítulo 3 de Gênesis, nos fala que Deus falou com eles e Deus deu o livre arbítrio de eles escolher. Mostrou o que era bom, o que era ruim, o que se devia, o que se não devia lançar as mãos ali no jardim. Ele tinha toda a liberdade. Porém, não foi dado tanto o ouvido, a atenção ou a obediência à ordem de Deus. E ali vindo Satanás em forma de uma serpente, e ali ela conseguiu convencer Eva a desobedecer a Deus. Aí entrou o pecado no mundo. Saibamos que a desobediência é um pecado que pode prejudicar muito. Até nos dias de hoje, nós falamos, a Bíblia nos ensina que a desobediência a Deus, a desobediência aos pais, a desobediência aos seus senhores, sempre traz um prejuízo para o desobediente. Mas acontece que aqui no Jardim do Éden, não foi somente o casal que pagou as consequências. É certo que eles pagaram um preço caro, porém, até hoje, nós, o ser humano, levamos as consequências da desobediência deles para com Deus. Porém, por essa necessidade, por esse motivo, Deus, ele preparou o seu Filho Jesus Cristo, um cordeiro, o seu Filho, para que pudesse vir até a cruz, e na cruz assim ele derramar o seu sangue, para que nós fôssemos lavados e perdoados nossos pecados. Por quê? Porque no Jardim do Éden, quando na desobediência de ambos, Adão e Eva, nós observamos que quando eles perceberam, eles estavam despidos. E aí sentiram vergonha da sua nudez. E também o entristecimento pela desobediência a Deus. Aí eles tentaram se esconder da presença de Deus. Mas, prezado irmãos e amigos que nos ouvem a palavra de Deus, no Salmo 139, nos fala sobre os atributos
do nosso Deus. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Então o Senhor, Ele é presente em todos os lugares, em todas as horas Ele é. Então Adão e Eva se esconderam, e o Senhor Jesus chamou-os e perguntou: por que esconde? E começou a ter um diálogo com aquele casal que estava ali, sofrido por um ataque de Satanás, uma seta maligna. E nós observamos que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, para ali cobrir o seu corpo, vejamos que o Senhor Jesus, Ele fez ali uma cirurgia. Mas antes da cirurgia, eles tentaram cobrir o seu corpo com folhas de figo, assim nos diz a palavra de Deus, para tentar cobrir a sua nudez. Porém, o nosso Deus ali sacrificou um animal, e a pele daquele animal, Ele fez capas para Adão e Eva, para cobrir a sua nudez. Então lembramos, para cobrir o pecado, para cobrir a vergonha daquele casal desobediente, lá no jardim do Éden, houve derramamento de sangue. E nos dias de hoje, nós sabemos, o Filho de nosso Deus, Jesus Cristo, também, igual modo, Ele foi para a cruz, em obediência a Deus Pai. Ali o seu sangue foi derramado, para que hoje nós temos o privilégio de sermos salvos em Cristo Jesus. Deus enviou o seu Filho para que todos sejam salvos. E isso vem através do arrependimento em que nós precisamos ter para que sejamos salvos. Nós observamos que nesta palavra, a qual Deus está falando conosco, entendemos que o próprio Jesus, no seu ministério terrestre, Ele esteve aqui por espaço de 3 anos e meio aproximados, e nós vimos que muitos sinais, prodígios, maravilhas, Ele realizou. Ele realizou. E Ele tinha contato com aqueles que se aproximavam dEle. E aqueles que se aproximavam de Deus, do Senhor Jesus, sempre eram abençoados. Mas eu quero dizer nessa noite também, para que todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, hoje nós aproximamos de Jesus, e Ele é o mesmo. Ele continua nos abençoando, Ele continua nos perdoando, Ele continua curando as enfermidades, e Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Por isso, nós temos uma palavra da parte de Deus nessa introdutória, palavra de introdução, em que a salvação, ela é manifestada para todos os que creem. Então, precisamos crer que o Senhor Jesus, meus irmãos, Ele está para salvar, Ele está para perdoar, Ele está para remir, Ele está realmente fazer com que nós sejamos curados da enfermidade interna, a enfermidade na alma em que o homem tem, e ninguém pode fazer nada a não ser através de Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que a igreja, ela tem esse papel de estar pregando o evangelho de salvação, o evangelho do reino de Deus, o evangelho que transforma o mais vil pecador em uma nova criatura. E o próprio Jesus, no seu ministério terrestre, Ele, algumas vezes, Ele falando, e continua falando conosco nessa noite, nesse culto, a qual nós possamos desfrutar das suas maravilhas, do seu convite. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus.
Então somos de Deus, meus irmãos. Nós estamos aqui na igreja, estamos participando desse culto. Somos de Deus porque nós ouvimos a palavra de Deus, cremos na palavra de Deus, alimentamos-nos da palavra de Deus. E o Senhor Jesus, Ele faz um convite. E esse convite não é para alguns. Nós sabemos que dependendo da natureza de um evento, a gente escolhe os convidados para um casamento, para um aniversário, para uma inauguração. E na vida social, aí nós selecionamos aqueles que nós desejamos que compartilhem com a gente através de um convite. E o Senhor Jesus, Ele faz um convite, não é para alguns, Ele convida a todos. Todos. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, versículo 25 e seguintes, assim nos diz a palavra de Deus: naquele dia, naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove, porque todas as coisas foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí vem um próximo versículo, que o Senhor Jesus, Ele está convidando todos. Você faz parte desse convite. Nós aceitamos e recebemos esse convite. Assim nos fala o próximo versículo, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse convite, para quem são? Para os cansados, para os oprimidos. E o mundo hoje está cansado. O mundo hoje está sofrendo a opressão. Que opressão? A opressão do sistema em que o mundo vive, a opressão maligna. Então o Senhor Jesus veio para esses, a qual Ele, recebendo a cada um de nós, perdoando-nos e fazendo com que nós sejamos filhos de Deus. E nós observamos que esse versículo ao qual nós lemos, olha, vinde a mim, todo que estáis cansado e oprimido, Ele faz uma promessa: eu vos aliviarei. Se estáis cansado, se estáis oprimido, se estáis carregando o fardo do pecado, o Senhor Jesus nessa noite faz uma promessa: Ele vai te aliviar. Podemos glorificar a Deus nessa noite, irmãos? Talvez você está oprimido por Satanás, talvez você está oprimido por uma enfermidade, talvez você está oprimido por um sistema aí, que o mundo vive, aí no mundo do crime, e está vivendo em situação que, olha, saiba de uma coisa: o Senhor Jesus, aquele que nós servimos, aquele que é o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo, ainda Ele continua convidando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Essa noite, aleluia, é uma noite de arrependimento, é uma noite de alívio, é uma noite realmente que você vai ficar assim, fora do que você vivia até hoje. Vai ter o antes e o depois, sempre marcado o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Então, antes de Cristo até hoje você não tinha Jesus na sua vida, até hoje você vivia no sistema do mundo, mas depois, o depois deixou o passado, e no momento você tem Jesus Cristo na sua vida, e você goza de paz, goza de alegria. A opressão maligna e também o cansaço do pecado, que o salário do pecado é a morte,
somos aliviados. Por isso nós louvamos a Deus pela vida de todos os nossos irmãos que estão participando. E como propôs esse convite é para que todos se arrependem. Então nós temos que se arrepender dos nossos feitos, dos nossos erros, das nossas fraquezas, nas horas das tentações. E nós sofremos, todos nós sofremos, porém, nós sabemos que Ele veio para perdoar. Veio para perdoar o homem, a mulher. E não tem pecado no mundo em que o Senhor Jesus não perdoa. Por quê? Porque nós praticamos na ignorância. Nós praticamos, ou praticávamos, ou praticam na ignorância, sem o conhecimento, mas nessa noite, os seus ouvidos estão ouvindo a palavra de Deus, essa palavra que transforma o mais vil pecador e uma nova criatura. Aleluia, glória a Jesus. Por isso o versículo 14 do texto que nós lemos, nos fala: a qual deu a si mesmo por nós, para que nós remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Olha, Jesus veio para os necessitados. E eu digo que o mundo precisa de Jesus, você precisa de Jesus. E Ele veio a esse mundo para perdoar os seus pecados e te remir, a salvar a todos aquele que crê. Crê no Senhor Jesus, crê no Evangelho de Cristo Jesus, pois a própria palavra nos fala: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Quer dizer, a bênção é completa. Você pode ser a porta da bênção de Deus no seu lar, na sua família, entre os seus amigos. A partir do momento que você recebeu o convite, arrependeu-se e aceitou Jesus como Salvador de sua alma. Cremos que nessa vida presente, aqueles que estão em Cristo Jesus, Ele goza da paz, da tranquilidade, Ele goza da alegria. E nós nessa vida, nós sabemos que nós temos um privilégio muito grande de sermos considerados e sermos chamados de filho de Deus. Olha, não é qualquer um. No versículo 11 do texto que nós lemos, nos diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Então nós vimos que é uma graça que Deus deu, é uma oportunidade que Deus deu. O homem pecou no jardim do Éden, sim, nós estamos no mundo do pecado, mas não somos, temos que sair para fora deste mundo, desse sistema que o mundo vive, e aceitar Jesus como Salvador. E nós temos o privilégio de ser chamados filhos legítimos de Deus. É coisa tão importante saber que nós somos filhos legítimos de Deus. Que coisa tão maravilhosa. Você é filho de Deus, graças a Deus, mas nem todos podem dizer isso. Mas a partir de hoje, irmãos, aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, aqueles que ainda não têm esse privilégio, nós te convidamos. Vamos, dentro de alguns minutos, o nosso irmão Marcos estará aqui orando, fazendo um apelo, aqui estão fazendo, e você pode aceitar Jesus Salvador. A opressão que você vive será aliviada. Você vai sentir uma diferença de vida em ser antes sem servir e agora servindo ao Senhor. Essas bênçãos, olha, coisa tão maravilhosa, sermos filhos legítimos e não bastardos. Somos filhos de Deus, irmãos, e por isso nós glorificamos ao Senhor pela oportunidade que Deus nos dá. E sobretudo, o Senhor, Ele nos dá as bênçãos. Aquele que é filho e o pai tem os seus filhos, nós que somos pais, avós, mas vamos falar pai, ele tem privilégio de fazer o melhor para os filhos. Sim ou não, irmãos? Fazemos o melhor
para os nossos filhos. O nosso Deus também não é diferente. Ele vai fazer o melhor para nós. Isso quer dizer que nós temos as bênçãos espirituais. Bom, Benjamin, quais bênçãos espirituais? Paz. O mundo não tem paz, mas quem tem Jesus tem paz. E quando nós vamos para o livro dos Salmos, o Salmo de número 11, podemos até abrir a nossa Bíblia, no Salmo 29, melhor dizendo, e o versículo 11, né? Nos fala uma palavra tão importante para os nossos corações, que faz parte das bênçãos espirituais a qual o Senhor nos dá. Salmo 29, versículo 11, assim nos diz a palavra de Deus: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Que essa palavra tem que ser sempre pregada. Somos abençoados por Deus e nós temos paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quanto nessa noite, meus, goza a paz de Deus, podemos glorificar ao Senhor? Temos paz. O mundo que vivemos não tem paz. Vive em aflição, vive em situações aí diuturnamente perturbadas, mas o povo de Deus é um povo que goza a paz. Essa é uma das bênçãos que Deus tem para a sua vida, bem como nós podemos dizer do gozo, da alegria, da segurança. E nós sabemos mesmo que os nossos governos procuram dar segurança patrimonial, segurança física, etc. Mas nós sabemos que nem toda essa segurança ela é necessária. Ela alcança a necessidade. Olha, nós sabemos se o Senhor, se não edificarmos a casa do Senhor, em vão vigia a sentinela. Quer dizer, se o Senhor não nos guardar, irmãos, não podemos esperar muito de outro sistema de segurança, porque o que o homem faz sempre tem falhas. Então, mas com o nosso Senhor não tem falha. E sobretudo, nós vemos as bênçãos materiais. Então nós falamos na sequência, porque a maior bênção da nossa vida não é a material, é a espiritual, é a paz, é o gozo, é a alegria, é a segurança que Deus está nos segurando em suas mãos. Somos protegidos pelo Senhor, né? E nós sabemos que essas bênçãos espirituais alcançam você, meu irmão, meu amigo que está ouvindo a palavra de Deus. E nós também somos protegidos, mas também nas bênçãos materiais, nós sabemos que o Senhor nos dá saúde. Isso não quer dizer que nós não ficamos doentes. Nós ficamos doentes, sem dúvida nenhuma. Mas o Senhor é aquele que nos cura. O Senhor é aquele que realmente nos ressuscita os mortos. E a Bíblia tem muitos exemplos, e nessa área que nós vamos falar, mas tem muito o que dizer. Mas durante o ministério terrestre de Jesus Cristo, Ele salvou, Ele curou, Ele ressuscitou mortos, e hoje também não é diferente. Mais uma vez nós ratificamos o que falamos lá atrás: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente também. Aleluia. Isso quer dizer, nós vamos desfrutar, irmãos, vamos desfrutar dessas bênçãos que Deus dá. Olha, nós sabemos as bênçãos que Deus nos dá, o trabalho que temos, que nós trabalhamos, que nós produzimos, que nós temos as nossas rendas, que nós somos assalariados, e aí nós cuidamos da nossa vida. O que é isso? É a bênção de Deus na vida dos seus filhos. Por isso, não somente isso nós estamos falando na vida terrena. Aqui na vida terrena, nós desfrutamos desses privilégios que Deus nos dá, das bênçãos espirituais, das bênçãos materiais. Mas também, e ainda mais, acrescentamos que nem todos têm essa oportunidade e essa esperança, uma vida futura com Deus.
Isso que é o principal para cada um de nós. Por quê? Porque depois da morte, segue-se ao juízo. A salvação, nós temos que tê-la, ou temos que arrepender, enquanto nós temos vida. Enquanto Deus dá oportunidade, enquanto o Evangelho é pregado, o Evangelho da salvação, o Evangelho do arrependimento. E aqui nos fala que, na verdade, no céu, o Senhor Jesus, Ele preparou uma casa para nós. No Evangelho de São João, no capítulo 14, e o versículo 1, Ele nos fala: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele está dizendo, na casa do meu Pai, Deus, no céu, tem a morada para todos nós. A morada espiritual, morar eternamente com Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós queremos dizer, salvação, a oportunidade, ela é dada para todos. E todos devem realmente arrepender-se dos seus pecados. Que Deus abençoe a igreja, que o Espírito Santo de Deus possa melhor falar na vida e no coração de cada um. Amém. Que Deus abençoe. Aleluias. A palavra do Senhor mais uma vez foi ministrada. E o Senhor falou aos nossos corações e falou ao seu coração. Lá no Evangelho de João, falou que o Senhor foi nos preparar morada. E Ele virá outra vez para nos buscar. Mas para que você faça parte dessa morada, para que você tenha o direito, você tem que se arrepender. Você tem que aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se a palavra tocou o seu coração essa noite, e você está aceitando Ele como seu único e suficiente Salvador, escreva nos comentários, no WhatsApp, no número do WhatsApp que está aparecendo em seu televisor. Se você nos acompanha através das redes sociais, deixe um comentário. E durante toda a programação, você viu que passou os endereços de nossas igrejas, tanto daqui da sede como de nossas congregações. E você será muito bem-vindo, você será muito bem recebido aqui junto conosco. Se você assim o aceitou, eu quero orar por você neste momento. E se você ainda está cocheando entre dois pensamentos, saiba que o Senhor está voltando, mas que Ele ainda possa te dar uma oportunidade de você aceitar a Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando, e logo após os jovens estarão louvando ao Senhor novamente. E após os jovens, a direção volta com o nosso pastor para fazer as considerações finais e dar nossos avisos. Senhor Deus eterno Pai, te agradecemos pela palavra que mais uma vez foi ministrada aos nossos corações. Te pedimos que o Senhor venha agora, Pai, falar àqueles que aceitaram a Ti como seu único e suficiente Salvador. Escreve o nome no livro da vida, Pai, que nada venha afastar os seus caminhos. Abençoe também aqueles que estão cocheando, ainda não entenderam a Tua palavra. Que o Senhor venha dar uma oportunidade para que juntos possamos estar adorando o Teu santo nome. Continue abençoando, Pai, que essa palavra que venha cair em boa terra venha dar bons frutos para o Teu reino. É assim que nós te pedimos e desde já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Os jovens estarão adorando ao Senhor.
irmãos e amigos, nós agradecemos a presença de todos os irmãos, de todos os amigos, e convidamos para os nossos cultos, conforme sempre está passando no vídeo, conforme já foi dito, os nossos cultos presenciais, tanto em nosso templo sede no bairro Alto, Avenida Campos Sales 1335, quanto nas congregações que estão distribuídas nos bairros da cidade de Matão e cidades circunvizinhas. Nossos cultos, terça, quinta-feira 14.1 no canal às 18h45 e bem como às 19h30 em nosso templo, e aos domingos às 8h30 da manhã, às 17h30 e às 19 horas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu convido aos irmãos todos para que colocássemos em pé. Estaremos fazendo uma oração encerrando nosso culto, e o evangelista nosso irmão Fernando, assim ele estará orando ao Senhor. Nessa oração nós estaremos atendendo também todos os pedidos que têm chegado até o presente momento. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa noite reunidos, Senhor Deus, em Teu nome, para Te agradecer, meu Deus, Senhor Jesus, por este culto tão especial, tão maravilhoso, Senhor Deus, que nós podemos, Senhor Deus, sentir a Sua presença através dos louvores e da Sua palavra ministrada, Pai. Nós queremos também apresentar todos os pedidos de orações, amigos, irmãos, que estão, Senhor Deus, clamando a Ti neste momento por uma intervenção divina, Pai. Estenda as Suas mãos, Senhor Deus, entra com a providência, Senhor Deus. Também nós queremos Te agradecer e pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos despedes em paz, nos dando uma noite abençoada de paz e descanso. E amanhã é um dia debaixo da Tua graça, ó Pai. Assim nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estende suas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a todos, tenhamos uma boa noite.